Viva a Saúde de hoje, a gente abre o mês de agosto falando do agosto dourado, que tem a ver com a conscientização a respeito da amamentação. Não saia daí, a gente volta já. No Viva a Saúde de hoje, então, a gente vai falar sobre um tema que interessa muita gente, principalmente as gestantes, as mamães que estão amamentando, as famílias, aos papais, são todos bem-vindos para ouvir essa conversa. E a gente vai falar sobre a amamentação e a importância, né, desse ato de amor. Mas antes de começar nosso bate-papo, quero agradecer aqui os nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. E a gente recebe, para esclarecer melhor esse assunto, a gente recebe a Elaine Cristina da Silveira, que é fonoaudióloga clínica e hospitalar, já esteve aqui no Viva Saúde, sim, esclarecendo outro assunto bem importante. E hoje vai falar sobre amamentação. E a gente recebe também a Paula Uana, acertei, né? Isso. Gomes Soares, que é enfermeira intensivista da UTI-NEL, da pediatria, especialista em aleitamento materno, consultora de amamentação, a Elaine também é consultora de amamentação e laser terapia. Muito bem-vindas ao Viva Saúde para a gente falar desse tema tão especial, gente, amamentação. Boa noite, obrigada pelo convite novamente. E hoje para falar de um assunto em que eu realmente sou apaixonada. Eu imagino. É o materno. Não tem como a gente não se apaixonar, né? Porque envolve tanta coisa, tanto sentimento, além de estar alimentando o bebê, né? É um vínculo que se cria, um ato de amor, né? Que precisa ser, muitas vezes, melhor compreendido e até se saber lidar com ele, a família está envolvida, né? Mas eu não quero me antecipar aqui, só quero dizer o seguinte: no mês de agosto, agora, a gente está iniciando o mês de agosto, tem o Agosto Dourado, que é um mês inteiro de conscientização a respeito desse tema. Por que é importante falar sobre isso? O porquê de Agosto Dourado, o porquê da denominação de dourado. Quando a gente fala em dourado, remete a um padrão ouro, que seria o aleitamento. Então, a alimentação infantil, o leite materno seria o ouro, padrão ouro. Por esse motivo, ser o Agosto Dourado. Então, uma semana só seria muito pouco para esse incentivo. Daí, então, veio a ideia de ser o mês inteiro Agosto Dourado, de não ser somente uma semana, né? Que seria aquela primeira semana ali do dia 1º ao dia 7, mas por que não comemorar o mês inteiro, né? Sim. Inicialmente, esse movimento era uma semana, né? Isso. E ele se estendeu, então, para um mês. Exatamente. Todo alusivo a esse tema. Isso, exatamente. E complementando só o que a Paula falou, a questão do dourado, do ouro, ele remete também a um alimento que seja completo. Então, padrão ouro também nesse sentido, de ser um alimento completo, de todos os nutrientes, inclusive a água que o bebezinho precisa nesse momento. É interessante ter falado isso, porque assim, a gente já ouviu falar, né, sobre esse tema várias vezes, mas é sempre importante esclarecer, né? Até os 6 meses, a indicação é de que seja somente o leite materno, exclusivo de amamentação no peito da mãe, né? Isso. Ali ele vai estar saciado de todos os nutrientes, né? Da água, inclusive do líquido, né? Inclusive da água. Vai saciar a sede dele, o leite materno vai ter todos os nutrientes que o bebê precisa, né? Se ele está passando por um processo patológico também, o leite da mãe vai se adequar àquela necessidade que ele está precisando. Então, o leite materno ele é completo, ele tem tudo. Não existe em nenhum local do mundo um alimento que seja à altura do leite materno, né? Perfeito. As indústrias de substitutos do leite materno até tentam fazer fórmulas que se aproximem, que se assemelhem à sua constituição, mas realmente não existe, né? O leite ele é feito de camadas, a gente tem aquela primeira camada que tem mais rico em líquido, que sacia a sede do bebê, e depois vem os demais nutrientes que eles precisam, né? Sim. Então, até os 6 meses não há a necessidade de ofertar chazinho, porque está com cólica, água, porque está com sede. Não precisa, porque o leite tem tudo, né? E, às vezes,
a mãe e o pai se confundem um pouco porque ainda não se encontraram ali com o bebê, né? A gente tem aquela chamada esterogestação, que é aquele processo que acontece do nascimento até os 3 meses de vida do bebê. Então, nesse momento, a família vai estar conhecendo como é que vai ser a vida com aquele bebê, né? Adequando então, aquela adequando rotina. as necessidades. Então, aquele choro, a mãe vai ter que identificar se é um colinho, que ela está querendo um aconchego, ou se é a fralda que está muito cheia, precisa trocar, ou se é um leite materno, que ela já está sentindo fome. Então, às vezes, isso atrapalha e gera, assim, conflitos com os familiares, pensando, o teu leite é fraco porque o teu bebê só chora. Mas, na realidade, não existe isso de leite fraco, né? É mais também essa questão da esterogestação. É o colo, é o aconchego, é o carinho, a presença materna, a presença do pai também, que é muito importante, né? Porque o bebê, quando ele está na barriga da mãe, ele conhece 3 vozes, tá? Que é a voz da mãe, que conversa com ele, a voz do pai e a voz de um familiar bem próximo, né? Então, essas pessoas podem acalmar o bebê também, né? Só que também levando para essa questão do Covid, nesse momento delicado que a gente está passando, quem tem bebê pequeno em casa, o ideal é não receber visita, ficar só com a família mesmo, até por causa dos riscos, né? Para não estar expondo. Foi uma situação bem atípica, né? Mas considerando aí todos os cuidados mesmo, né, necessários, se abriu mão, muitas pessoas abriram mão, né, da visita, da clássica visita, né? Mesmo aquelas visitas mais rápidas sempre eram muito bem-vindas nesse momento, né? Mas realmente se teve que viver esse momento de uma maneira diferente, né? E a questão até do mito do leite fraco, ela vem muito relacionado com a parte de contexto social histórico. Então, assim, próximo dali da Revolução Industrial, as mães elas tinham necessidade de ficar fora de casa. Né? Então, com essa necessidade, a indústria farmacêutica acabou criando as fórmulas e induzindo o uso desse leite artificial. Então, como era um leite mais pesado, um leite mais denso, ele acaba sendo confundido com leite fraco. Não existe leite fraco, né? Esse é um mito. E o corpo ele é tão inteligente, assim, ele se adapta de uma forma tão necessária para cada momento da criança, que ele divide em fases o leite. Então, assim, dentro do primeiro mês, a mãe ela produz 3 tipos de leite diferentes, né? Nos primeiros dias, depois ali no leite de transição e no final o leite maduro. Para te ver o quanto que realmente essa questão ela é muito bem orquestrada pelo corpo, né? Pelo corpo materno. Um bebê prematuro, por exemplo, o leite da mãe é diferente de um bebê que nasce a termo, porque o corpo entende que precisa de nutrientes diferentes. Puxa, curiosidade interessante. Nunca, não tinha ouvido falar nisso, assim, eu sempre fui entusiasta, né, dessa questão da amamentação, acho que isso é realmente uma oportunidade grande, né, que a mãe tem. Mas é claro que a gente sabe também que há casos e casos, há famílias, né, que têm um tipo de hábito, né, uma rotina, enfim. Mas realmente é interessante saber que o corpo ele é extremamente inteligente, ele sabe o caminho, né? Ele sabe como conduzir isso. Mas tem também aqueles dias iniciais ali em que o bebezinho meio que, né, como por um milagre, assim, ele já sabe sugar. Ele nunca esteve aqui fora, né? Ele já sabe sugar, ele já sabe o caminho, né? E também tem uma característica do leite, né? Nesses primeiros dias, né? Que é o colostro ali. Como é que é isso? Assim, a importância desse primeiro contato? A questão da sucção, ela já é intrauterino. Então, dentro da barriga da mãe, ele já faz a sucção. Já se prepara. Já se prepara. Quando o bebezinho nasce, ele tem esse reflexo estimulado. Então, a gente consegue estimular ele para ele poder fazer o leite, ter a maior descida. O colostro ele é o primeiro leite, que é produzido até mais ou menos por volta de 5 dias. Ele é um leite que é chamado a primeira vacina imunológica do bebê, porque ele traz junto com ele a questão nutricional e algumas questões imunológicas que fazem com que o bebê consiga ficar mais resistente, né? Algumas doenças, enfim, algumas patologias. Até do 6º dia até mais ou menos ali o 15º, a gente tem um leite de transição, que ele muda constantemente a composição dele, até chegar no leite maduro, que é o leite que fica mais tempo
ao leite que vai depois do 15º dia fazer realmente o aleitamento dele durante o período todo que ele for recém-nascido. A gente chama de apojadura. Então, assim, o momento em que o leite desce mais forte, ele é apojadura. E essa descida ela vai estar muito influenciada pela quantidade de vezes em que o bebê vai ao seio. Né? Ele estimula essa descida do leite, né? Isso. A quantidade vai se adequando conforme ele é estimulado. Se a mamãe ganha o bebê e naquelas primeiras 12 horas pós-parto, pós-cesárea, ele não é estimulado, o leite vai demorar mais ainda para descer. Então, atrasa todo o processo. Então, o ideal é que nas primeiras 12 horas essa estimulação seja realizada. Né? Sim. Depois vem a apojadura ali por volta do 6º dia em diante. A mulher vai ter as mamas bem cheias, pesadas, ela tem que usar um sutiã com alças largas para aumentar a sustentação. Ela tem que ter cuidados com o mamilo, né? Hoje não precisa mais de preparo. Antigamente existia de dar banho de sol, usar uma esponja grossa para deixar mais calejado o seio e favorecer a amamentação, mas tudo isso não é mais indicado, né? Não tem indicação nenhuma. Então, usa sutiã de alça largas, coloca o bebê para mamar no seio. Se a mama estiver muito cheia, dá uma esvaziada para deixar o mamilo mais flácido e ser melhor dele abocanhar, fazer a pega correta. É interessante falares nisso, porque assim, a gente está falando de um bebezinho pequenininho. Né? Mesmo os maiores, eles têm a boquinha pequenininha, né? E muitas vezes o seio, ele realmente fica bem cheio de leite, né? E essa pega correta, a gente tem que facilitar também essa pega, isso, né? A gente tem que dar uma ajudinha isso também. Faz toda a diferença para que se possa evitar fissuras, possa evitar desconforto, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, assim. Isso, o bebê fica irritado também, né? Então, o ideal, a mama tá bem cheia, vamos massagear. Tu me alcança. Elas trouxeram aqui alguns recursos, né? Pra gente entender bem como é que é esse processo. Vou mostrar aqui as nossas mamas educativas, né? A gente pode fazer massagens assim, tá? Essa técnica é chamada de shake, porque ele parece similar ao milkshake. Então ele vai massageando, depois eu posso ir ordenhando, faço as expressões assim e assim, tá? Estico junto, posso fazer do outro lado aqui também, né? Nesse momento, depois da massagem, fazendo essa expressão, eu tô ordenhando o leite materno, eu posso armazenar, né, no congelador ou na geladeira e usar posteriormente em outro momento. Eu tô muito cansada, quero descansar. Ordenha, põe na geladeira e o pai pode ofertar para o bebê se ele acordar antes da mãe, né? Porque a mãe também precisa descansar para ter uma produção adequada, né? Muito importante também a questão ali de quando vai tirar o bebê da mama, né? Para evitar fissuras. Vou pegar o nosso filho aqui. Então, assim, posição para amamentar. Eu sempre pego o bebê, né? A cabecinha dele tem que ficar nessa dobra do braço, tá? Apoiou. Barriga com barriga. Tem que fazer, tocar o bico do seio na boca do bebê. Isso vai estar estimulando o reflexo de busca. E aí ele vai virar o rostinho para o mamilo e vai abocanhar o seio, né? É importante que o queixo dele esteja bem apoiado nessa parte inferior do seio, que vai fazer com que o nariz fique livre e tenha uma respiração melhor. Então ele vai conseguir mamar e respirar e não vai ficar com falta de ar, né? E aí ele vai sugar. Tem que ser uma posição confortável tanto para o bebê como para a mãe, né? Existem outras formas também, pode amamentar deitado, daí vai dar escolha da mãe. Que ficar mais confortável. De como ela se sente bem, né? Pode ser invertida também. Um fator importante também que a gente pode ressaltar para evitar fissuras na hora que vê que o bebê não está mais mamando, tá só com o mamilo na boca, pode pegar esse dedinho, dedo mindinho,
colocar no cantinho da boca, né? Introduzir, que aí ele vai soltar o mamilo e você consegue tirar o bebê. Para não correr o risco de causar machucar na hora uma de fissura, tirar. uma lesão e Sim. causar um dano maior. Então, esse é um cuidado bem necessário nessa fase. Essa orientação, vocês como consultoras, né, de amamentação, vocês prestam essa orientação para as mamães, né? É bem Sim, importante ouvir, ter essa informação, a gente reforça né? sempre para todas E elas. até interessante também que tem bebezinhos que eles têm uma certa lateralidade, eles preferem ficar de um lado. Então a posição que ela falou invertida, ela contribui para isso, onde a gente vai virar o bebê e não precisar virar o corpinho dele todo. Então isso faz com que ele não fique tão irritado. Tu falasse nesse ponto, tocasse nesse ponto, porque assim, tem essa dúvida também recorrente. Esvazia uma mama, depois vai para outra, ou troca, ou como que faz como que se tem esse jogo de cintura, assim? O ideal é que se estimule uma mama de cada vez, né? Tem bebezinho que tem necessidade de mais, então a mãe acaba sentindo a necessidade de trocar. Mas é interessante que sim, comece um lado de cada vez. Primeiro, faça o aleitamento no lado esquerdo, por exemplo, depois, no próximo aleitamento de 3 horas, vire para o outro lado. Então, o ideal é iniciou uma mamada num lado, depois, na próxima, vai para o outro. Tu falasse no intervalo de 3 horas. Esse intervalo é necessário ou cada vez que o bebê pedir? É de acordo com o bebê, né? Tem bebês que querem antes, tem bebês que demoram um pouquinho, mas é bem raro eles ultrapassarem essas 3 horas. Antes ali de 4 horas, eles sempre já acordam, já começa o reflexo de busca. O bebê acordou, o bebê está dormindo. Não vai esperar ele chorar desesperadamente para colocar na mama, né? Então, vê que ele acordou, tá ativo, tá com o olho aberto, tá conversando, aquelas falinhas que eles têm, né? Sim. Começou a colocar a mãozinha na boca, assim, já pega ele, já troca a fraldinha, já coloca no seio e aí continua. Essa questão das 3 horas, a gente costuma estipular, porque o bebê, quando está nos primeiros dias de vida e até o 3º mês, ele acaba passando muito tempo sem querer ir ao seio, dormindo mesmo. Então, principalmente ali na maternidade, a gente usa muito essa questão de 3 em 3 horas, não que seja uma necessidade pontual dele, mas para a gente não ficar muito tempo sem que ele vá ao seio. Se passar dessas 3 horas, por exemplo, 4 horas, ele está dormindo ainda, se acorda o bebê para... Sim, até os 3 meses é interessante acordar sim. Depois ele vai ter a rotina dele, mas até os 3 meses é interessante. Até queria fazer também um comentário a respeito dos primeiros dias de amamentação, dessas 12 horas que a Paula comentou, que a gente tem também uma outra questão do dourado, que vem agora na hora Gold, que é a primeira hora depois que o bebê nasce. Então, essa hora ela é extremamente fundamental, tanto no vínculo quanto nas questões de aleitamento. Na descida do leite. É o primeiro contato. É o primeiro contato. Extremamente importante não só para a saúde do bebê, mas para a apojadura, para o vínculo de mãe-bebê, para tudo. Então, Isso independe da via de parto, né? Independe. É como que acontece hoje, né? Tanto sendo parto normal como parto cesáreo. O bebê nasce e ele é colocado no colo da mãe. Tá? A cesárea está acontecendo, o bebê está aqui no colo da mãe. Ele tem esse primeiro contato. Isso, no primeiro contato, pele a pele, que vai favorecer, tem inúmeros benefícios. Para a mãe, uma contração do útero, diminuição do sangramento, descida mais rápida do leite materno. Para o bebê, aumento do vínculo, fonte de calor junto da mãe, ele é aquecido com o calor da mãe, então seca um pouquinho o bebê, porque ele nasce úmido, né? Ele tá ali dentro do líquido amniótico. Seca um pouquinho, coloca no colo da mãe aqui, ele já vai procurar o seio, já coloca uma cobertinha por cima e deixa o bebê. Sim. Isso se ele nascer em condições normais, né? Agora, se tiver alguma intercorrência, daí já tem que levar direto pro berço aquecido. No parto normal, acontece a mesma coisa. O bebê saiu, é colocado no colo da mãe, bota a cobertinha por cima e eles ficam em contato pele a pele, né? Eles precisam desse vínculo. E a roupinha a gente deixa para vestir depois de 1 hora, né? Durante essa 1 hora a gente aproveita para aquele contato mãe-bebê, estímulo do seio materno, aumento de vínculo. Tem a questão também do pai que está ali presente ou um acompanhante de escolha da mãe, que pode também cortar o cordão umbilical também, que é uma coisa bem interessante, participar né? desse momento, participar né? ativamente do parto, Sim, né? sim.
Sim. E é isso. Só vai vestir o bebê, colocar aquela roupinha, deixar bonitinho depois de 1 hora. Até 1 hora ele fica no colo da mãe. Sim. Hoje se prioriza muito isso, né? A gente o percebe contato assim pele a que à pele. medida que vai se tendo conhecimento e entendimento, né, desse processo, vai se aperfeiçoando também, né? Falando dos familiares, tocasse um ponto bem importante, porque a mulher, a mãe, né, ela pode ter muito desejo de amamentar, ela tem toda a condição física para amamentar, mas se ela tiver esse estímulo e esse apoio da sua rede de apoio efetivamente, né? Sem aqueles comentários dizendo que será que teu leite é fraco? Mas será que não está na hora de parar? Né? Isso faz também toda a diferença nesse processo de amamentação, né? Porque para ela isso é muito importante, principalmente, né? Essa questão emocional. Com certeza, tem que ter uma rede de apoio, familiares próximos, amigos, né? Oferecer uma ajuda, chega em casa, fica com o bebê um pouco para a mãe descansar, que a mãe precisa estar bem psicologicamente também para produzir uma demanda adequada de leite materno, né? Ela precisa ter esse descanso. Ela precisa de apoio dos familiares também incentivando, porque se for só ela demonstrando interesse e não tiver incentivo das pessoas do convívio familiar, ela dificilmente vai chegar aos 6 meses, né? Que o ideal é o leite materno até os 6 meses. E então, complementar até os 2 anos ou mais. Aí vai do desejo da mãe, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que seja até 2 anos. 2 anos. Hoje 2 tem anos. essa informação, que é um padrão também, né, que se sugere para que vá até os 2 anos, mesmo depois que aconteceu a introdução alimentar ali no final dos 6 meses, né, mesmo que ele esteja ingerindo todo tipo de alimento ali que a família, né, dentro da rotina daquela família. A amamentação ela é indicada também até os 2 anos, pelo menos, né? E a gente está pensando bastante na parte nutricional, toda essa questão de vínculo, mas o aleitamento materno ele é importante para outras coisas, como até mesmo para o desenvolvimento do tamanho da cabeça da criança. Então, a gente tem muito músculos no rosto, e isso faz com que toda a musculatura trabalhe de uma forma mais orquestrada, uma forma mais natural. Tamanho de boca, até a profundidade do palato, que é o céu da boca, ele também influencia. Todo o crescimento... Respiração também. Respiração demais. Toda a parte de crescimento crânio-facial, ele acaba sendo intensamente modificado se o bebê vai ou não ser alimentado no seio. E também, mais para frente, a gente consegue ver na fala. Isso influencia bastante. Isso influencia. Já que também foi falado, tem tanta coisa para falar sobre amamentação, acho que um episódio aqui é pouco, gente, mas vamos lá, vamos tentar resumir. Tem também um outro mito, ou não sei se procede, né, essa questão da chupeta. Hoje tem as chupetas adaptadas, né, que não vai fazer confusão de bico, né, mamadeira, enfim, porque... De certa forma, acalma o bebê. Quando a gente está falando aí de privação de sono, né? A característica dessa família também vai fazer, né? Vai ditar ali como que vai ser a condução dessa decisão. Quais os riscos e os não riscos de usar esse recurso? A chupeta hoje, a gente não consegue pensar numa livre demanda com o uso de chupeta. Isso não existe. Porque se no momento em que o bebê está chorando e ele tem a necessidade de ir para o seio, a gente oferta uma chupeta, automaticamente aquele leite não é produzido, né? Então, assim, a gente comentou até agora que cada vez que o bebê for para o seio, ele vai estimular e vai produzir mais leite. Então, se naquele momento em que eu ofertei a chupeta para ele, ele não foi no seio, aquele leite armazenado não precisa ser reposto. Então, ele diminui a quantidade de leite. O já organismo começa vai por aí. entender que tem que diminuir essa exatamente. demanda. É um efeito cascata, né? Exatamente. Sim, mas aquela frase que se diz assim, cuidado para ele não fazer o teu seio de chupeta. Na verdade é o contrário, porque quem vem antes é o seio do que a chupeta. Ele então, nunca assim, conheceu uma chupeta, né? O bebê ele vai chorar e ele não vai querer sugar, ele vai querer pro teu seio não na parte nutritiva, ele vai querer fazer uma sucção para se acalmar, por exemplo. Aconchego. Então você tem que ofertar o peito pensando numa livre demanda, não para ele fazer a nutrição. Não é só alimentação. Não, de jeito nenhum. Alimentação,
acalmar quando ele tiver alguma dor. Então, tudo isso faz com que ele procure o seio. E se nesse momento eu oferto a chupeta, eu posso ter a diminuição do leite, eu posso ter uma confusão de bicos, e sim, uma vez só que eu ofertar para ele pode causar essa confusão de bicos. Muito difícil de ser desfeita depois, né? Tem bebezinhos que aceitam, outros não. É um trabalho árduo. Aí a gente tem também a questão da mamadeira, que faz uma confusão de fluxo. Então, por mais que esse bico seja muito bem próximo ao natural, que a gente tem muitas marcas no mercado hoje que se aproximam, ele não vai ser igual. Então, assim, se tu ofertar o bico ou a mamadeira, corre-se o risco, sim, de diminuição da produção do leite, e também corre o risco... De ele abrir mão da... Porque ele precisa fazer um esforço, né? Isso, essa questão que eu ia falar agora, que assim, a mamadeira é mais fácil para o bebê, porque ele não precisa trabalhar. O bico ali, ele é maior, sai com a quantidade maior, então ele tá com a boca aberta e o leite tá entrando, né? E com o seio materno, não, ele vai ter que trabalhar para extrair aquele leite, ele vai ter que estimular toda essa região, estimular a sucção, trabalhar. A gente pode notar também, né, quando o bebê está amamentando, que ele fica com a cabecinha toda suada. Sim, fica. Todo molhadinho de sol. Por quê? Porque ele está se exercitando, usando de força para sugar, esvaziar aquele mamilo, né? Então, a mamadeira seria mais fácil. Então, se ele tem o leite pela mamadeira, é óbvio que ele vai preferir a mamadeira. É uma questão de sobrevivência, né? A gente acha que o bebezinho é muito inteligente, muito esperto, que ele sabe que ali ganha mais fácil, mas não. O corpo dele entende que ali ele gasta menos e ele ganha mais energia. Então, o instinto de sobrevivência dele faz com que ele prefira uma mamadeira, um bico, por exemplo. E a confusão de fluxo é muito mais difícil da gente reverter do que a confusão de bicos. E a mamadeira também dá essa falsa ilusão, né? Que às vezes existem bebês que são mais gordinhos porque vão na mamadeira, e outros bebês que são mais magrinhos porque vão no seio. Mas é porque na mamadeira o fluxo maior, então vai a quantidade maior de leite, o bebê fica mais gordo. Mais rechonchudinho. Mais rechonchudinho, mais cheio de gordura. O que não significa que é mais saudável do que o mais... Não, menos rechonchudinho. Não é, porque o leite tem muito mais... faz bastante força para mamar. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém pode estar em casa perguntando assim, mas, poxa, é fácil falar quando o seio anatomicamente favorece. A gente está vendo aqui 3 tipos de bico do seio que são possíveis, né? Vamos mostrar aí. Esse bico, ele é um bico semi-protuso, né? Ele não chega a ser um bico extremamente... protuso para fora, mas ele é suficiente, então, até para a mãe facilitar. Ele é um pouco mais... tem um pouco mais de parte para fora, então ele é protuso, né? Semi-protuso. Aquele que a Paula está segurando é um dos mais difíceis da gente conseguir trabalhar, que ele é o invertido ou plano. Então, esse aqui a gente pode ver que quase não tem bico. É o mais difícil, mas não é impossível, né? Exatamente. Porque ali, quando a gente coloca o bebê, pega naquela posição de sanduíche, né? Pega o seio na forma de sanduíche. Pega aqui. No momento que tu faz a expressão, aquele bico que é invertido, ele salta pra então fora. É possível também Sim, amamentar. O bebê consegue abocanhar e consegue mamar Certo. adequadamente, mesmo com o mamilo invertido. Certo. E um bico muito protuso, que é esse outro caso que a gente tem aqui, que ele é mais para fora, também pode dar uma dificuldade, porque o bebê tem uma boca pequena, um mamilo muito grande, então para abocanhar ele acaba ficando só aqui. Certo. E daí, nesse momento, falando no bico, a gente tem a questão daquelas bicos intermediários de silicone. De silicone, verdade. Que é uma um grande vilão também, mas em alguns momentos ele ajuda. Então, o que eu vou pensar daquele bico de intermediário de silicone? Muito bem planejado, né? Porque ao mesmo tempo em que ele vai fazer um bico mais fácil do bebê pegar, ele tem um pedaço onde fica ar e ali fica um vácuo mais difícil para ele sugar o leite. Então, às vezes, o bebê está lindo, sugando, fazendo todo o movimento de deglutição e não está saindo leite nenhum. Não sai como deveria. Exato. Então, ele ajuda, sim, se bem pensado, bem planejado, com uma entrada e saída, né? Eu vou usar ele com objetivo terapêutico, então eu vou usar ele durante alguns momentos, depois eu tiro. Mas ele não pode ser usado durante todas as amamentações, por exemplo. Então, bem pensado, ele pode ser um recurso ou ele pode ser uma questão que vai também causar o desmame. Então, é importante a gente saber que não
tem seio que não favoreça a amamentação. Ele pode ser um pouquinho mais desafiador, ele pode necessitar muitas vezes de um conhecimento maior para fazer a pega correta, mas é possível. Tem que existir o desejo materno, né? Existindo o desejo materno, a amamentação acontece. Tem um outro fator que muitas vezes interfere nesse desejo materno, né? Que é a privação de sono. O bebê acorda 4 vezes na madrugada, né? E desde que ele nasceu, não se sabe mais o que é dormir uma noite inteira, né? Né? Enfim, isso é um obstáculo muitas vezes, né? Como lidar com isso? De uma maneira que... A rede de apoio. A gente tem que ter uma rede de apoio da família. A compreensão, começa com a compreensão. Começa pela compreensão, exatamente. A questão da ordenha também é um fator bem importante. Tipo, ordenhou, tem aquele leite guardado na geladeira que pode ser aquecido em banho-maria e ofertado pela rede de apoio para o bebê enquanto a mãe descansa, né? Aí não vai usar mamadeira, vai usar o quê? Então, a gente dar esse pode leite? dar com a colher dosadora, né? Pode ser aquela colherzinha que a gente tem em casa de tomar café, aquela pequenininha, vai dando. Pode ser um copinho de vidro, aqueles copinhos de pinga, né, que tem. Sim. Pode ser utilizado também. O que mais, Alane, que a gente pode utilizar? Relactação, a translactação, mas daí Uma precisa seringa. de uma seringa. Seringa com a sondinha, né? Uma seringa também. Na verdade, quando a gente vai ofertar esse leite no copinho, tem que levar em consideração de novo a questão do fluxo. Ele vem no fluxo muito maior. Então, assim, na maternidade hoje, eu tenho bebezinhos em que a gente tem uma dificuldade muito grande de reintroduzir o seio materno, porque ele foi para o copinho desde que nasceu, isso coisa de algumas horas, e ele já recebeu um fluxo de leite muito grande. Então, assim, depois quando a gente bota no seio da mãe, ele vai extrair menos leite, ele vai conseguir sugar menos. Então, a questão do copinho, a questão da colher dosadora, ela vem sim como auxiliador para não largar o seio. Mas tem que ser bem planejado também, para não causar uma confusão de fluxo. Certo. Intencional, né? Tem que ser, tem que se compreender como que é esse processo, né? Mas não tem jeito de fugir da privação de sono, vai ter que passar. E é um período também, né? Passa, né? Ele vai passar. Falando da fórmula, que muitas vezes é introduzida porque é necessária. Sim. Né? Não se lança a mão da fórmula, imagino, porque deliberadamente, muitas vezes. Muitas vezes ela é necessária, né? Em que momento que ela é necessária nesse processo? Quando a mãe, por exemplo, tem alguma questão nas mamas, né? Alguma contraindicação por ser soro positivo, por exemplo. Na NEL a gente tem muito disso, porque os bebezinhos de NEL, eles acabam ficando muito longe da mãe. E muitas vezes esse fato de estar longe faz com que a mãe não consiga fazer o leite descer. Apesar de a mãe ter acesso à NEL, né? Isso. É bom esclarecer, mas mesmo assim, ainda assim, não é a proximidade como um bebê que nasceu a termo. E é um período onde ela está muito ansiosa, muito fragilizada, estressada, então acaba que o leite também não desce. Tem momentos em que o leite desce não desce. Com a quantidade menor, não supre a demanda, né? Sim. Aí, nesse caso, é necessário, às vezes. Sim. A alimentação, a gente está falando aqui de um alimento que está sendo transferido para o bebê. Ele foi gerado a partir de uma alimentação que a mãe teve. Isso. Né? Ela está liberada para comer todo tipo de alimento? A mãe está liberada. A mãe pode comer de tudo. Não frutos precisa, do mar, tudo, alimento mais ácido. Não precisa ter restrição. A gente não está falando aqui de cigarro ou álcool, né? Sim. Mas a gente está falando, por exemplo, de um suco de laranja. Não, a mãe ela pode comer de tudo. Pode haver uma restrição alimentar da mãe se o bebê desenvolver algum sinal de alergia à proteína do leite. Alguma intolerância. Daí vai ver com o gastro, vai fazer uma dieta para ela poder amamentar. Mas se não for nesses casos, não vejo outra situação. É outro mito da amamentação. Sim. Acho que a gente consegue fazer um programa só com mitos de amamentação. E verdades, né? Esse, por exemplo, se acreditava até pouquíssimo tempo atrás que a café, algumas substâncias iriam atrapalhar ou dar uma cólica, mas não. A questão da cólica no bebê é natural. Até os 3 meses, o intestino dele nunca trabalhou. Por mais que ele engula alguma substância do líquido amniótico, ele não teve o intestino trabalhando. Então, assim, a cólica vai acontecer
acontecer independente da alimentação ou não. Se associava a isso. Por isso que é importante, voltando lá do início, né, a questão do colostro, porque o colostro é a primeira vacina do bebê, o primeiro leite que ele vai receber, ele vai entrar, vai forrar todo o intestino do bebê, proteger para toda a alimentação que vir depois. O leite de transição também, ele é rico em probióticos e faz com que isso aconteça, apesar de ele Prepara o intestino. apesar de ele ser ali um curto tempo, né, que ele é pouquíssimas semanas, então ele vai do 6º até o 15º, então coisa de 10 dias, ele faz toda essa preparação do intestino também. Eu já ouvi dizer que a alimentação que a mãe teve durante a gestação, ela vai interferir nisso também. Isso é mito ou é verdade? Por exemplo, se ela comia frutos do mar, tem uma tendência a ser facilmente utilizado esse tipo de alimentação, esse tipo de alimentação na amamentação. O paladar fica bem próximo. O paladar fica próximo, sim. Não tem nada na literatura que traga isso muito claro, mas na prática a gente observa que isso acontece. Faz sentido, então. Faz sentido. Esse já não seria um mito tão mito tão assim. Longe, né? Bateu na trave. Assim. Falando do café, as mães que muitas vezes, né, até terem o bebezinho, faziam uso da cafeína, do café, né? E muitas vezes é difícil ficar longe, ou do chimarrão, por exemplo, né? Que são bebidas estimulantes. Sim, Isso vai interferir no sono do bebê por causa da amamentação? A quantidade pode interferir. É bom usar moderadamente. Exatamente. Não se deve parar porque já era um hábito que tinha, né? Mas pode interferir se for em excesso, sim. Evitar, quem sabe, mais no final da tarde, se toma 4, 5 xícaras, diminui para 3. Não precisa... Evitar mais ali pro final do dia, tomar mais café, quem sabe. A gente falou bastante sobre a importância da ordenha, né? E a Paula também explicou. Mas eu acredito que hoje a gente... O maior recado que a gente pode dar hoje é justamente esse da ordenha. Que ele vai evitar vários problemas. Então, ela explicou ali, mas eu gostaria só de detalhar mais um pouquinho como que a gente costuma fazer. Porque tem um grande mito hoje na ordenha, um grande problema. E aí eu quero fazer um parênteses assim, aqui, porque se a pessoa estiver ouvindo no Spotify ou nas plataformas lá de áudio, vai lá para o YouTube que vai conseguir ver essas demonstrações todas. Então, o que acontece na ordenha hoje quando ela estava falando em expressão? Né? Que a mãezinha, ela aperta e puxa para fora. Aperta e puxa para frente. Isso não faz com que o leite saia todo. Então, quando a Paula estava falando de deslizar um pouquinho, é porque a gente vai pegar esse pedacinho do dedo, vai dar uma deslizada para trás e vai apertar e puxar para frente. Então, é necessário essa puxadinha, porque os ductos eles estão mais aqui. Então, qual que é o procedimento da ordenha? Tu vai fazer o shake, vai realmente fazer com que esses ductos eles saiam, eles acabem se soltando. Desprendendo. Vai fazer uma digitaçãozinha próxima à auréola, então vai começar a fazer movimentos circulares para estimular todo em volta dele. E no final, sim, vai fazer a expressão, que a gente vai pegar um pouquinho na parte da auréola, puxar para trás, apertar e trazer para frente. Então, esse movimento faz toda a diferença. Se eu simplesmente colocar o dedo, apertar e puxar, eu não vou conseguir pegar os ductos que estão aqui, ele diminui muito. Então, esse movimentinho de deslizar para trás, apertar e puxar para frente faz toda a diferença. E a gente percebe fissuras, mastite, percebe até abscessos, que é quando o leite sai. Por causa desse leite que ficou acumulado e não foi ordenhado de maneira adequada. Já que vocês falaram da mastite, o que é a mastite? É uma evolução. A gente tem algumas fases onde acaba dando o entupimento, né? Então, a mastite ela seria um pouco mais avançada do engurgitamento. Primeiro, a gente tem o engurgitamento. Não é o leite empedrado. Isso, o leite empedrado. Popularmente conhecido, né? Mas um leite que já estava empedrado antes. Então, ele é um estágio 2. Né? Eu tenho o meu bebezinho, ele está no seio, agora eu ofertei o bico, aquele leite ficou ali parado. Daqui a pouco, eu estou com sono, ofertei outro tipo de mamadeira, por exemplo, o leite continuou. Ele deu um engurgitamento, desse engurgitamento que não foi feita uma boa ordenha ou que não foi extraído, gera uma mastite, que daí sim é onde você sente as pedras. Então, a pedra popularmente conhecida, o empedramento, ele seria um engurgitamento avançado. É como quando já está parado aquele leite,
que ele acaba sobrecarregando demais. E aí tem que fazer um tratamento pontual ali para isso reverter, né? Sim, geralmente Então a gente vai ordenhar muito. É importante ter informação, saber como ordenhar, fazer essa gestão, essa administração, né, desse recurso tão importante para evitar esse tipo de problema. Gente, está acabando o nosso tempo. É inesgotável esse assunto, é muito importante, né? Eu sou uma entusiasta, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. Claro que a gente sabe que isso é muito pessoal, muito mesmo, mas que a informação possa contribuir com as mães, com as gestantes, com os familiares, para facilitar esse processo, porque é uma grande oportunidade que passa, né? E depois que passou, a gente... Dá saudade. Com certeza. Dá vontade de voltar. E também trazer para as mães que é um momento difícil, assim, é um momento de aprendizagem, tanto dela quanto do bebê. Então, não se frustrar, porque a gente vê nas propagandas e até mesmo... se idealiza muito, isso, né? Então é algo que realmente vai ser muito árduo no início. Sim. Mas vai ser um período. Depois da pojadura, depois que descer o leite, depois que vocês se ajustaram com pega, a amamentação ela vai ser mais prazerosa. Então, as mães chegam muito ansiosas lá na maternidade, querendo com que o aleitamento seja pleno como ela vê e acaba se frustrando. Sim. Então, assim, pensar realmente em ter um pouquinho de calma nesse momento, que é tudo questão de ajuste, de aprendizagem, tanto para o bebê quanto para a criança, que tudo assim com calma vai se ajeitando. E vocês estão lá, né? Tem um comitê de amamentação, é isso, né? Isso, a gente tem um comitê Antes da gente finalizar, vamos falar desse comitê rapidinho. Tem a Elaine que preside hoje o comitê, né? E a Paula que também faz parte, e tem aí outros profissionais, né? Sim, a gente tem médicos, a gente tem os pediatras, né? A parte da enfermagem, as técnicas, a gente conta com 2 consultoras de amamentação dentro da unidade de maternidade, que quando se tem alguma dificuldade, ou até mesmo com as mães que precisam de mais orientação, elas entram em ação. Tem eu, por exemplo, que supro uma necessidade quando elas não dão conta, uma linguinha alterada, uma questão de musculatura, uma sucção que não apareceu. Então, tudo isso eu acabo auxiliando. Mas ajuste de pega, posicionamento, a gente tem uma equipe treinada que auxilia bastante as mãezinhas nesse primeiro momento. Ajuda muito. Muito. A gente está presente em todos os momentos, desde o nascimento até o momento ali da alta. A gente já deixa elas bem preparadas e orientadas para dar seguimento nesse processo, né? Muito bom. Muito bom. A gente começa aí o mês de agosto com chave de ouro. Literalmente, né? O agosto dourado. Muito obrigada pela presença de vocês, Elaine, Paula. Sejam sempre bem-vindas aqui para a gente estar falando, né, desses e de outros temas, né, que levando informação de qualidade aí para as pessoas, para que elas possam viver melhor, ter mais qualidade de vida. Muito obrigada, tá, pela presença de vocês. Agradecemos o convite. A gente agradece também. Eu tenho certeza que você gostou dessa conversa. Não esqueça de compartilhar lá nas suas redes sociais. A gente agradece também os parceiros Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Se despede por aqui e deseja a você que esteja com a gente no próximo episódio do Viva Saúde. Até lá.